Nessa aula nós vamos falar sobre combinações lineares, dando continuidade àquilo que nós vimos na aula passada, a definição algébrica de vetor e algumas operações que nós fizemos com eles. Então, para definir combinação linear, eu vou considerar um número finito de vetores, então eu vou considerar vetores V1, V2, um número finito, no caso aqui N vetores. Em R3, lembrando que para mim R3 é o espaço euclidiano. Esses vetores estão em R3, espaço euclidiano, ou eles estão em R2. R2 para mim é o plano cartesiano. Então, eu vou pegar um número finito de vetores no espaço ou no plano. Então, uma combinação linear desses vetores, então, que eu chamo de combinação linear de V1, V2 até Vn, desses n vetores, é um novo vetor, ele é um vetor V, é um vetor V, da seguinte forma: esse V se escreve como α1 V1 mais α2 V2 mais, vou somar esses alfa n Vn. Ele se escreve dessa forma, onde esses α1, α2 e assim por diante até αn são números reais. Então, basicamente, uma combinação linear é você pegar os vetores que você quer combinar, multiplicar eles por números reais e depois somá-los. Isso é uma combinação linear. Simples assim, não tem muito segredo. Então, vamos ver alguns exemplos de combinações lineares, para a gente começar a trabalhar com ela. Então, vou considerar aqui dois vetores. Então, vou fazer uma combinação linear de dois vetores. Então, aqui eu tenho 1, 0, 3 e vou pegar 1, 0, 3, vou pegar o vetor V2 igual 2 menos 2, 0. Vou pegar α1 igual a menos 3, por exemplo, e α2 igual a 2. Então, vamos fazer uma combinação linear de V1 e V2 com esses α1 e α2. Então, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho aqui o meu vetor V, que é a combinação linear de V1 com V2, vai ser menos 3V1 mais 2V2. Certo? Combinando α1 com V1, α2 com V2. Então, isso aqui vai ser igual a menos 3 vezes 103 mais 2 vezes 2 menos 2, 0. Isso aqui, por sua vez, vai ser igual, fazendo essas multiplicações, vai ser 309 mais 4 menos 4, 0. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos 4 menos 9. Então, nota que a combinação linear de dois vetores é, de fato, um novo vetor. Então, V igual 1 menos 4, 9, menos 9. Isso aqui é a combinação linear de V1 e V2 quando α1 igual a menos 3 e α2 igual a 2. Mudando o alfa, mudando os alfas, muda o vetor resultante da combinação.
Então esse vetor é uma combinação linear de V1 e V2 com esses valores de alfa. Outro exemplo. Esse exemplo aqui ele vai ilustrar bem a importância de combinações lineares que ela vai ter nos assuntos futuros que nós vamos trabalhar. Então, nesse exemplo aqui, vamos pegar um exemplo 2. Então, esse exemplo ele vai me dar uma coisa mais geral. Ele fala o seguinte, que todo vetor V, escrito como com um vetor V, V1, V2, V3, pegando aqui no R3, isso aqui, sempre frisando espaço euclidiano. Então, todo vetor no espaço euclidiano, ele é a combinação linear de 3 vetores. É combinação linear de 3 vetores fixos. Então, esses vetores fixos, eu vou usar letras especiais para eles. Vou chamar o primeiro de I, que é 1, 0, 0. O outro J igual 0, 1, 0. E o outro K, ele vai ser 0, 0, 1. Então, o que esse exemplo está me afirmando é que todo vetor V do espaço euclidiano ele é combinação linear desses 3 vetores aqui. Então, isso aqui é bem simples de ver. O que a gente tem que fazer é desmontar esse vetor aqui usando as operações algébricas que nós vimos lá na aula anterior. Então, por exemplo, vou pegar... Então, para ver isso, vou começar com o meu vetor igual... O meu vetor V igual V1, V2, V3. Então, como eu falei, eu vou desmontar esse vetor usando operações que a gente viu anteriormente. Posso escrever esse vetor assim. V1, 0, 0, mais 0, V2, 0, mais 0, 0, V3. Como eu somo coordenada a coordenada, quando eu somar esses 3 vetores, eu vou voltar novamente nesse vetor aqui. Então, o que eu fiz foi escrever um vetor como soma de 3 vetores. Agora, eu vou usar a multiplicação por escalar, que a gente viu antes, e colocar o V1 aqui em evidência. Ele pode ser escrito assim, mais V2 vezes 0, 1, 0, mais V3, 0, 0, 1. Nota que, se eu fizer a multiplicação por escalar aqui, do jeito que foi definido na aula anterior, eu vou voltar nesse vetor aqui, essa multiplicação vai voltar nesse vetor aqui, e essa multiplicação aqui vai voltar nesse vetor aqui em cima. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Se você observar, isso aqui é o I, isso daqui é o J, isso daqui é o K. Então, no fim das contas, portanto, o que eu acabei de mostrar? Que o vetor V, que pode ser qualquer vetor, porque ele está escrito aqui de forma genérica, pode ser qualquer vetor. Eu acabei de mostrar que ele é escrito como combinação linear dos vetores I, J e K. Vetor V2J mais V3K. Esses vetores I, J, K, esse conjunto de vetores aqui, eles são chamados de vetores canônicos. E eles são chamados de vetores canônicos, primeiro, porque você consegue escrever todo vetor como combinação linear deles. Um outro fato que
que está atrelado ao nome canônico também, é que esses vetores, eles são 3 vetores que estão na direção dos eixos coordenados. Então, se eu tenho aqui o meu espaço, então aqui, tentar desenhar o mais fácil possível. Então aqui eu tenho x, y e z, certo? Então eu tenho que o meu vetor I, ele está na direção do vetor x, na direção do eixo x. O vetor J está na direção do eixo y. Ele vai estar na direção do eixo y. E o vetor K vai estar na direção do eixo z. Isso é um fato. E o outro fato interessante, e o outro fato também que impulsiona aquele nome é que o módulo de I, J e K são iguais a 1, ou seja, são vetores unitários. Então eles têm um monte de propriedades interessantes. Eles são vetores que qualquer vetor do espaço euclidiano é combinação linear deles. Cada vetor está na direção de um dos eixos coordenados, certo? Esse vetor aqui, ó, vetor I, esse é um vetor posição 1, 0, 0, que é o vetor posição 0, 1, 0, e aqui é o vetor posição, vou colocar aqui meio torto, mas é o 0, 0, 1. Então, eles estão na direção dos eixos coordenados e são vetores unitários. Mais para frente, nós vamos ver também que esses vetores eles são perpendiculares entre si. Então, qualquer par de vetor que eu pegar aqui, eu consigo mostrar que o ângulo entre eles é 90 graus. Mas isso mais para frente. Então, eles são chamados de vetores canônicos. O principal motivo é que todo vetor se escreve como combinação linear deles. E depois a gente vai ver que essas propriedades aqui são importantes também para isso. Então, todo vetor se escreve como combinação linear desses 3 vetores. Então, tenha isso sempre em mente, porque nós vamos usar bastante daqui para frente. Ok. Mais um exemplo. Agora vamos fazer o contrário do que nós fizemos no exemplo 1. Eu dei 2 vetores e calculei uma combinação linear arbitrária lá desses 2 vetores, obtendo um vetor V. O que eu quero agora é, dado um vetor V de coordenadas aqui, eu vou fazer ele no plano. Menos 11. 2 menos 11. E o que eu quero é mostrar que ele é a combinação linear de outros 2 vetores. Então, mostrar que V é combinação linear desse vetor U, 1 menos 1, e W, vetor W, 2 menos 5. Então, até agora eu só fiz exemplos no espaço, vamos fazer agora um no plano. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mostrar que esse V é a combinação linear desses 2 vetores aqui, ou seja, então vamos colocar aqui solução. Então, tenho que mostrar que V é igual a alfa U mais beta V, aqui não vou usar índices aqui, vou chamar de alfa e beta. Tenho que mostrar que V é alfa U mais beta W para algum alfa e algum beta. Ou seja, eu tenho que encontrar esse alfa e tenho que encontrar esse beta. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é substituir aqui nessa equação, que é a combinação linear, substituir os vetores que eu tenho. Então, eu vou substituir aqui
o V é 2,11, menos 11. Isso vai ser igual a alfa vezes 1 menos 1, mais beta vezes 2 menos 5. Então, vou trabalhar do lado direito aqui e vou só repetir por enquanto o lado esquerdo. Então, isso daqui é alfa menos alfa, mais 2 beta menos 5 beta. Então, repetindo aqui de novo, menos 11. Isso vai ser igual a alfa mais 2 beta, menos alfa, menos 5 beta, fazendo a soma de vetores aqui, que é um vetor. Certo? Agora, igualdade de vetores. Dois vetores são iguais, como a gente já tinha visto antes, quando as suas componentes são iguais. Então, assim, a gente obtém um sistema de equações, na verdade. Temos um sistema de equações. Sistema de equações. Quando eu igualo o primeiro, é alfa mais 2 beta igual a 2. Então, alfa mais 2 beta igual a 2. O outro é menos alfa menos 5 beta igual menos 11. Bom, agora eu preciso... Então, o que aconteceu aqui antes disso? O que aconteceu aqui? Utilizando aqui a minha combinação linear, eu cheguei em um sistema de equações lineares aqui envolvendo os escalares que multiplicam os vetores, que são esses que eu quero encontrar. Então, o que acontece aqui? Se esse sistema tiver solução, então V é a combinação linear de U e W. Se eu tentar resolver o sistema e chegar à conclusão de que ele não tem solução, então V não pode ser combinação linear de U e W. Então, aqui a gente já tem uma regrinha básica. A princípio, depois eu vou formalizar ela. Mas a gente já percebe uma regrinha básica de como saber se se um vetor é combinação linear de outros vetores. Basta que o sistema que se origina da combinação linear aqui, nesse caso sempre vai se originar um sistema envolvendo os escalares que multiplicam os vetores. Basta que o sistema tenha a solução para que você garanta que exista essa combinação linear. Se o sistema não tiver solução, não vai ser combinação linear. Então, aqui a gente já percebe uma regrinha básica de quando um vetor é combinação linear de outros vetores ou não. Bom, então vamos tentar resolver esse sistema. A gente já nota aqui que o sistema já está fácil de você trabalhar com ele. Aqui eu tenho alfa e aqui eu tenho menos alfa. Então basta eu somar essas duas equações para cancelar o alfa. Então vamos lá. Somando aquelas duas equações do sistema, o alfa cancela com menos alfa, vai dar 0, e eu vou ter 2 beta menos 5 beta, portanto eu vou ficar com menos beta. Isso do lado esquerdo. Do lado direito eu estou somando 2 com menos 11, então isso vai me dar menos 9. Então daqui a gente encontra o beta. Então beta é igual a menos 9 sobre menos 3, que isso daqui vai dar 3. Então beta é igual a 3. Vou substituir agora o beta em qualquer uma das equações do sistema. Por exemplo, substituindo beta igual a 3 em menos alfa menos 5 beta igual a menos 11. Vamos substituir nessa equação aqui. Então isso aqui, com isso nós obtemos menos alfa mais
perdão, menos alfa menos 5 vezes 3, certo? Substituir o beta, igual a menos 11. Bom, isso daqui vai me dar menos alfa menos 15 igual a menos 11, portanto, vou colocar aqui embaixo, vai ficar menos alfa igual 15 menos 11, portanto, menos alfa igual a 4, portanto, alfa igual a menos 4. Então, consegui resolver o sistema, portanto, concluí que V é igual a menos 4 vezes U mais 3 vezes W. Ou seja, é combinação linear. Vou deixar esses dois exercícios aqui para que vocês resolvam, para que vocês treinem isso que a gente acabou de fazer. Já deixando claro que não são os exercícios que valem para a nota de vocês. Esses eu vou enviar pelo Classroom, como eu fiz na primeira lista. Esses aqui é só para que vocês treinem mesmo, depois tirem dúvidas comigo nos nossos dias reservados para tirar dúvidas. Bom, dito isso, vamos continuar com a aula. Vou falar agora de um outro tópico também relacionado com a combinação linear, que é a questão da dependência linear de vetores. Então, vamos falar de dependência linear. Aqui eu vou me restringir ao caso de 3 vetores. A gente falou de combinação linear, poderia ser de vários vetores, agora eu vou me restringir ao caso de apenas 3 vetores. Então eu digo que os vetores U, V e W, eles são linearmente independentes. Então, essa aqui já é uma definição, linearmente independentes. Então, são linearmente independentes se... Aliás, eles são linearmente independentes, a gente usa essa sigla aqui, LI, para falar que é linearmente independente. Então, toda vez que vocês verem LI, estou falando sobre ser linearmente independente. Então, a gente diz que esses 3 vetores são linearmente independentes se a combinação linear nula, vou colocar aqui alfa U mais beta V, aqui já estou usando mais gama, mais lambda W igual a 0, então uma combinação linear nula. Se a combinação linear nula, ela só ocorre quando alfa igual a beta igual a lambda igual a 0. Ou seja, se eu coloco uma combinação linear nula desses 3 vetores, então a única solução para alfa, beta e lambda vai ser 0. Vai ser que os 3 são iguais a 0. Quando acontece isso, é que a gente diz que os vetores U, V e W são linearmente independentes. Então, repetindo, 3 vetores U, V e W são linearmente independentes, ou são LI, quando eu faço essa combinação linear nula e a única solução para alfa, beta e lambda é que eles sejam todos iguais a 0. Quando isso acontece, esses 3 vetores eles são linearmente independentes. Agora, quando não acontece isso, se eu faço uma combinação linear nula, mas alguém desses, alfa, beta ou lambda, é diferente de 0 na solução, então a gente diz que eles são linearmente independentes. Então vamos escrever isso. Então, se algum alfa,
beta ou lambda for diferente de zero, ou seja, se algum deles, não precisa ser todos diferentes de zero, basta que apenas um seja diferente de zero. Se acontecer de você fizer a combinação linear nula e algum deles for diferente de zero, então os vetores são chamados de linearmente dependentes. Então, os vetores U, V, W, eles são chamados de linearmente dependentes. Então, LD. São chamados de linearmente dependentes. Então, essas duas definições aqui, elas são extremamente importantes no nosso curso. Nós vamos esbarrar nisso várias vezes. E agora a gente vai trabalhar um pouco com ela para tentar clarificar, porque eu sei que essa definição é um pouco complicada. A gente vai tentar, com os exemplos aqui, deixar claro o que é ser linearmente dependente e linearmente independente. Então vamos começar com alguns exemplos. Então, meu primeiro exemplo, eu vou voltar com os vetores canônicos. Então, exemplo 1 aqui. Vou voltar com os meus vetores canônicos aqui, os vetores I igual a 1, 0, 0. J igual a 0, 1, 0. E o meu vetor K igual a 0, 0, 1. Eles são vetores linearmente independentes. São vetores LI. Como é que eu faço para verificar isso? Então, se eu pegar qualquer combinação linear deles, alfa I mais beta J mais lambda K, e fizer igual a zero, vetor nulo, então, quando eu substituo aqui, ó, vamos fazer essas continhas. Então, isso vai ficar 1, 0, 0, mais beta vezes 0, 1, 0, mais lambda vezes 0, 0, 1. Isso vai ser igual ao vetor nulo. Então, o que a gente quer concluir é que, se eu fizer essa combinação linear, as únicas soluções para alfa, beta e lambda vão ser porque elas são todas iguais a zero. Porque eu estou afirmando que os vetores são LI. Então, a gente tem que verificar se isso é verdade. Então, fiz a combinação linear, estou substituindo aqui agora os meus vetores. Então, isso daqui vai ser alfa 0, 0, mais 0, beta 0, mais 0, 0, lambda. Fazendo as multiplicações, igual vetor nulo. Somando isso daqui, vou ficar com alfa, beta, lambda, igual 0, 0, 0. Igualdade de vetores. Dois vetores iguais têm componentes iguais. Portanto, tenho alfa igual a 0, beta igual a 0 e lambda igual a 0. Pela igualdade. Portanto, de fato, como o exemplo afirmava, esses vetores eles são LI. Fiz a combinação linear igual a 0, cheguei à conclusão de que o alfa é 0, o beta é 0 e o lambda é 0. Portanto, são LI. Vamos para outro exemplo agora. Então, exemplo 2. Vou considerar dois vetores V1 igual a 2, 1 e V2 igual a menos 2, menos 1. Considerando esses vetores, então, os vetores V1 e V2 são vetores no plano, são
LD. Como é que eu vou verificar isso? Eu tenho que mostrar que existe uma combinação linear, que a resposta é zero, ou seja, uma combinação linear de V1 e V2 que a resposta é zero, mas os escalares que multiplicam V1 e V2 são diferentes de zero. Então, mas na verdade, a gente observa o seguinte: se eu somar V1 com V2, se eu pegar V1 e somar com V2, isso vai ser 2, 1, mais menos 2, menos 1. Então, isso vai ser, somando coordenada com coordenada, isso vai ser 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, isso vai ser o vetor nulo. Portanto, o que eu acabei de verificar assim rapidamente? Que V1 mais V2 é 0. Mas isso aqui é uma combinação linear de V1 e V2. Por quê? Se eu pegar α1 igual a 1 e α2 igual a 1 também, então α1 V1 mais α2 V2 vai ser justamente V1 mais V2, que a gente acabou de ver que é zero. Ou seja, tem uma combinação linear de U e V que dá zero, mas o α1 e o α2 que multiplicam esses vetores são diferentes de zero. Ou seja, V1 e V2 são LD. Logo, V1, V2 são LD. Então, nota o seguinte, aqui foi simples, eu consegui verificar diretamente que a soma dos dois vetores é nula, e depois utilizei esse argumento, que V1 mais V2 é uma combinação linear de V1 com V2, quando o α1 e o α2 que multiplicam V1 e V2 são os dois iguais a 1. Então, cheguei à conclusão de que eu tenho uma combinação linear que dá zero, que dá o vetor nulo, mas que os α1 e α2 são diferentes de zero, que são ambos iguais a 1. Portanto, os vetores V1 e V2 são LD. A gente observa aqui o seguinte, vou só fazer um comentário sobre esses vetores. Na verdade, é um comentário até mais geral do que está contido nesse exemplo. Observa que o V2 ele pode ser escrito como menos 1 vezes 2, 1. Certo? Porque é menos aqui e menos aqui. Então, posso colocar menos 1 em evidência e isso daqui vai ficar menos 1 vezes, então, o próprio V1. Então, nota que isso aqui é o V1. Ou seja, V1, V2 é igual a menos 1 vezes V1. Ou seja, V1 e V2 são paralelos. Lá daquela definição geométrica que a gente fez. V2 é um múltiplo escalar do V1. Portanto, V1 e V2 são paralelos. Na verdade, essa é a única possibilidade para vetores LD no plano. Os únicos pares de vetores no plano que são LD são os vetores paralelos. Se você tem dois vetores no plano e eles não são paralelos, eles vão ser LI. Então isso aqui é um fato importante. No plano ele é bem mais fácil de você enxergar essas coisas. Então vamos só deixar registrado como uma observação aqui para vocês. É o seguinte, no plano cartesiano, os únicos
pares de vetores. Vou colocar aqui V1, V2 em forma de conjunto, aqui V1, V2, que são LD, são os vetores paralelos. Portanto, V1 e V2 são LD, C e somente C existe alfa diferente de zero, tal que V2 igual alfa V1, ou seja, são paralelos. Essa era a definição de paralelismo que eu fiz lá geometricamente nas aulas passadas. Bom, no espaço é um pouco mais complicado. A gente vai ver isso com mais calma ao longo do tempo. Mas no plano a gente tem uma perspectiva mais simples de você resolver isso. Então, se eu tenho aqui vetores V1 e V2, então são paralelos, aqui a gente tem que V1 paralelo a V2, portanto eles são LD. Se os vetores não são paralelos, aqui no caso a gente tem um V1 e um V2 claramente não paralelos, ou seja, nós temos V1, ele não é paralelo a V2, então eles são LI. A gente tem essa regrinha simples no plano. Muito bem. Vamos ver agora um exemplo no espaço, no R3, para verificar que três vetores são LI. Então vamos considerar aqui exemplo 3. Então o exemplo pede para mostrar que os vetores U igual 3 menos 1, 2. W. Perdão, não é W, é V. Primeiro V igual a 1, 2, 1. E depois sim, vetor W igual a 0, 1 menos 1. Mostrar que esses vetores aqui, eles são LI. Então vamos lá, solução. Vamos resolver isso daqui. Então, tenho que mostrar que esses três vetores são LI. Ou seja, se eu pegar uma combinação linear nula, alfa U mais beta V mais lambda W e fizer igual a zero, eu tenho que concluir. Então aqui, tenho que concluir que alfa igual a beta igual a lambda igual a zero. Então eu tenho que concluir isso daqui. Não quer dizer que isso aqui seja verdade ainda, eu tenho que verificar isso. Se eu conseguir verificar isso, aí sim eles são LI. Então vou começar com substituindo os vetores U, V e W nessa combinação linear aqui. Então eu tenho, vamos lá. Então nós temos alfa vezes 3 menos 1, 2, mais beta vezes 1, 2, 1, mais lambda vezes 0, 1, menos 1. Isso aqui igual vetor nulo. Bom, multiplicando os escalares aqui vai ficar 3 alfa menos alfa
2 alfa mais beta, 2 beta, beta de novo, mais lambda vezes 0 a 0, lambda menos lambda. Isso igual 0, 0, 0. Agora, somando esses vetores, eu vou ficar com o seguinte. 3 alfa mais beta, certo? Primeira coordenada dos 3. Então, 3 alfa mais beta mais 0, 3 alfa mais beta. Depois, segunda coordenada vai ser menos alfa mais 2 beta mais lambda. E terceira coordenada, 2 alfa mais beta menos lambda. Isso aqui tudo igual 0, 0, 0. Por igualdade de vetores, eu vou obter novamente um sistema de equações. Vou fazer aqui um sistema de equações agora de 3 equações e 3 incógnitas. Então, 3 alfa mais beta igual a 0 na primeira coordenada. Na segunda coordenada é menos alfa mais 2 beta mais lambda igual a 0. Terceira coordenada, 2 alfa mais beta menos lambda igual a 0. Então, aqui o sistema de equações de 3 equações e 3 incógnitas. Nota que esse sistema aqui ele também é um sistema, não é um sistema qualquer, ele é um sistema homogêneo. Então, lembra lá da nossa revisão de sistemas lineares que um sistema homogêneo ele só tem 2 tipos de soluções. Em geral, nós temos 3. Ou um sistema ele é possível determinado, ou um sistema é possível indeterminado, ou ele é impossível, por ter esses 3 tipos de classificação para um sistema. Mas o sistema homogêneo, a gente viu que ele não pode ser impossível. Esse sistema ele sempre vai ter solução. Então esse sistema aqui, ele pode ser possível determinado, e a única solução é que o alfa, o beta e o lambda são iguais a 0. No caso aqui das incógnitas do sistema. Lembra, um sistema homogêneo, se ele tem uma única solução, a única solução dele é a solução nula. A gente viu lá atrás. Agora, se ele não é possível determinado, então ele vai ser possível indeterminado e vai ter infinitas soluções. Então, o que isso indica para a gente? Aqui agora, para essa solução do exercício. Se eu provar que ele tem uma única solução, então a solução vai ser a solução nula. Então, o alfa, o beta e o lambda vão ser iguais a 0. E aí, o que eu consigo com isso? Quando eu provo que o alfa, o beta e o lambda são iguais a 0, automaticamente estou provando que a combinação que os vetores u, v e w são L e I, como o exercício pede. Se por outro lado eu provar que o sistema tem infinitas soluções, então ele vai ter alguma solução que é diferente de 0. Ou seja, aqueles vetores u, v e w vão ser L e D. Então, raciocinem aí um pouco sobre isso que eu acabei de falar. O que eu tenho que mostrar aqui então? Que esse sistema ele tem uma única solução. Porque se eu provar que ele tem uma única solução, repetindo o que eu acabei de falar, se eu provar que ele tem uma única solução, essa solução vai ser a solução nula. Ou seja, o alfa, o beta e o lambda vão ser iguais a 0 e, portanto, a combinação linear ali dos vetores u, v e w só vai ser possível se o alfa, o beta e o lambda forem iguais a 0 e, portanto, ele vai ser Li. Os vetores u, v e w vão ser Li. Bom, depois dessa discussão que a gente acabou de fazer, vamos voltar aqui e olhar para o sistema. É um sistema de 3 equações a 3 incógnitas.
Então, se eu escrever ele na forma matricial, lembrem lá como se escreve na forma matricial, esse sistema ele vai ser 3, 1, 0, menos 1, 2, 1, 2, 1, menos 1, vezes alfa, beta, lambda, isso aqui igual a 0, 0, 0. Aqui eu tenho a minha matriz A dos coeficientes, aqui a matriz X das incógnitas e aqui a matriz coluna das constantes, que é o próprio vetor zero. Aliás, não vou usar o símbolo de vetor aqui, vou chamar de O. Bom, o que a gente sabe quando a matriz tem o mesmo número, o número de incógnitas é igual ao número de equações? A matriz A aqui é quadrada, e a gente tem aquela regrinha bem simples de como saber se um sistema tem ou não solução nesse caso. Lembra que o sistema tem uma única solução, se determinante dessa matriz A dos coeficientes é diferente de zero. Para o sistema homogêneo, se determinante de A igual a zero, então o sistema homogêneo tem infinitas soluções. Isso no caso de um sistema onde o número de equações é igual ao número de incógnitas. Então ele vai ter infinitas soluções. Então, recapitulando, se eu mostrar que o determinante é diferente de zero, o sistema vai ter uma única solução, que vai ser a solução nula. E, portanto, aqueles vetores vão ser ali. Então, vamos calcular o determinante daquela matriz lá. Determinante da matriz A é determinante de 3, 1, 0, menos 1, 2, 1, 2, 1, menos 1, menos 1. Então, repetindo aqui as colunas, para fazer o determinante. Então, a gente está fazendo essa multiplicação aqui, essa e essa. Primeiro, positivo aqui. Então, isso vai ser menos 6, mais 2, mais 0. Agora, os negativos aqui. Então, é esse aqui. Então, aqui são os negativos. Então, isso aqui vai ser 0. Aqui vai ser 3 vezes 1 vezes 1. Então, vai ser menos 3. E aqui 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vai ser 1. Portanto, menos 1. Então, isso daqui vai ser menos 6 mais 2, menos 4. Menos 7, menos 8. Diferente de 0. Ou seja, então logo o sistema homogêneo ele tem uma única solução. Tem uma única solução que é alfa igual a beta igual a lambda igual a zero. Certo? Espero que tenha ficado claro por quê. A solução nula sempre é a solução do sistema homogêneo.
Se eu concluir que o sistema só tem uma única solução, então a única solução é essa, porque a solução onde todas as incógnitas são iguais a zero é sempre solução de um sistema homogêneo. Então, sempre vai ser, para qualquer sistema homogêneo, a solução onde assim, todas as incógnitas são iguais a zero é a solução do sistema. Se eu acabei de provar que o sistema tem uma única solução, então essa única solução só pode ser essa onde todas as incógnitas é igual a zero. O que eu acabei de concluir então? Que se eu tenho essa combinação linear aqui, voltando lá no começo, U mais beta V, alfa U mais beta V mais lambda W igual a zero, isso me originou um sistema, e a gente acabou de concluir que a solução do sistema que se originou dessa combinação linear garante que alfa igual a beta igual a lambda igual a zero. Portanto, U, V e W são Li. Então essa é a ideia geral de você provar que três vetores são Li ou LD. Você vai montar a combinação linear nula. A partir dessa combinação linear você vai encontrar um sistema de equações. E esse sistema de equações vai ser sempre homogêneo. E você vai ter que descobrir depois, a partir desse sistema homogêneo, se ele vai ter uma única solução ou se ele vai ter infinitas soluções. Se você provar que ele tem uma única solução, então vai ser a solução nula, portanto, os vetores vão ser Li. Se você provar que ele tem infinitas soluções, então algum alfa, então, dentre todas essas soluções, algum alfa, algum beta ou algum lambda vai ser diferente de zero, portanto, ele vai ser LD. Mas no fim das contas, se você tem três vetores e quer provar que eles são Li ou LD, você vai escrever essa combinação linear, escrever o sistema de equações e você vai construir a matriz dos coeficientes e vai olhar para o determinante delas, que foi o que eu fiz aqui nesse sistema. Olhei para o determinante, aliás, escrevi o sistema na forma matricial, peguei a matriz dos coeficientes e analisei o determinante. Concluí que o determinante é diferente de zero. Então ele só tem uma única solução. Daqui, desse ponto, quando eu concluir que o determinante é diferente de zero, eu já posso concluir que os vetores são Li. Tudo que eu fiz depois foi só para explicar o porquê. Mas é uma regrinha básica, basta você olhar o determinante da matriz dos coeficientes do sistema que você obteve. Se o determinante for zero, os vetores são LD. Se o determinante for diferente de zero, os vetores são Li. Simples assim. Então vamos ver mais um exemplo disso. Agora é o exemplo 4. Vou considerar novamente três vetores, U igual a 1 menos 1, 2, V igual 1, 0, 3 e W igual menos 1, 2, menos 1. Então o que eu quero aqui agora é verificar que U, V e W são LD. Então, para resolver isso daqui, vou escrever novamente a
minha combinação linear nula de U e V e W. Então, alfa U mais beta V mais lambda W igual ao vetor nulo. Então, vamos seguir aqueles passos do exercício anterior. Mesmo esquema. Vou substituir aqui os vetores. 1 menos 1, 2, mais beta 1, 0, 3, mais lambda, vetor W, 2, 1, menos 1. Isso igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Vou multiplicar. Isso vai ser alfa menos alfa, 2 alfa, mais beta 0, 3 alfa, perdão, mais beta 0, 3 beta, mais menos lambda, 2 lambda, menos lambda, igual a 0, 0, 0. Então, aqui vai ficar alfa mais beta menos lambda, menos alfa mais 2 lambda, por último 2 alfa mais menos alfa mais 2 alfa mais 3 beta menos lambda igual 0, 0, 0. Com isso eu consigo escrever então um sistema alfa mais beta menos lambda igual a 0, menos alfa mais 2 lambda igual a 0, 2 alfa mais 3 beta menos lambda igual a 0. Daqui consigo escrever o sistema em forma matricial, então isso daqui vai ser 1, 1 menos 1, menos 1, 0, 2, 2, 3, menos 1. Isso vezes alfa, beta, lambda, e isso tem que ser igual a 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bom, então aqui eu tenho a minha matriz dos coeficientes, matriz das incógnitas e a matriz das constantes. Então, como eu disse, basta olhar para o determinante dessa matriz aqui para saber se esse sistema vai ter uma única solução ou infinitas soluções. Tenho que provar que ele tem infinitas soluções porque o exercício está pedindo para verificar que o V e W são LD. Então, o próprio exercício já está induzindo a dizer que esse determinante aqui vai ter que ser zero. Lembra que se o determinante for zero, esse sistema aqui vai ter infinitas soluções. Então vamos lá. Vou escrever aqui a matriz de novo, depois eu quero falar algumas coisas sobre ela. Então vou escrever ela aqui de novo. Então é 1 menos 1, 2, 1, 0, 3, menos 1, 2, menos 1. Então essa matriz aqui é a matriz dos coeficientes daquele sistema. E quero calcular agora o determinante da matriz A, para saber se o sistema tem uma única solução ou infinitas soluções. Então vamos lá. Então é 1, 1 menos 1, menos 1, 0, 2, 2, 3, menos 1. Repetir as duas colunas aqui. 2, 1, 0, 3. Aliás, deixa eu só escrever esse determinante um pouco mais para baixo aqui. As vantagens de escrever em um computador. Então vamos lá. Continuando aqui. Então quero calcular esse determinante. Então vamos fazer a parte positiva aqui. E depois tem a parte negativa. Só indicar aqui.
parte negativa. Então, vamos lá, parte positiva. Então, 1 vezes 0 vezes menos 1, isso é 0. 1 vezes 2 vezes 2, então isso é 4. Menos 1 vezes menos 1 vezes 3, então isso é mais 3. Parte negativa agora. Menos 1 vezes 0 vezes 2 vai dar 0. Então, vou colocar menos 0 aqui só para indicar. 1 vezes 2 vezes 3. Então, isso vai ser menos 6, né? Multiplicando aqui vai dar 6, então menos 6. E aqui, 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, isso daqui vai dar 1. Portanto, e com o sinal negativo, vai ser menos 1. Bom, isso aqui então vai ser 7 menos 7, certo? 3, 4 mais 3, 7. Menos 6, menos 1, menos 7. Então, isso aqui é 0. Então, portanto, determinante de A igual a 0. E daqui, já posso concluir que os vetores U, V e W são L e I. Porque isso vai acarretar que o sistema tem infinitas soluções, então vai ter uma solução onde algum dos alfa ou beta ou lambda é diferente de 0, então e desse fato vai acarretar que a combinação linear é LD. Portanto, então aqui a gente já pode concluir que, portanto, U, V e W são LD. Então, nota que esse determinante aqui é o que a gente, na verdade, está usando para saber, para discutir se 3 vetores são LI ou LD no espaço. Mas aí a gente tem que montar o sistema de equações lineares e tudo mais, fazer a combinação linear, mas a gente pode ainda pular isso tudo. Porque o que acontece? Aqui está a matriz. Não escrevi ela aqui por acaso. É para indicar algumas coisas. Se vocês observarem na matriz aqui, essa primeira coluna aqui da matriz, que eu circulei aqui, isso daqui é o vetor U. Essa segunda coluna aqui é o vetor V. E essa terceira coluna aqui, isso aqui é o vetor W. Em geral, todo sistema que você vai montar a partir de uma combinação linear de 3 vetores, estou falando dos 3 vetores aqui em particular, não vou mencionar em casos onde você tem mais vetores, só com 3 vetores. Em geral, a matriz dos coeficientes vai ser sempre dessa forma. Vai aparecer o primeiro vetor da combinação linear na primeira coluna da matriz, o segundo vetor da combinação linear na segunda coluna da matriz e o terceiro vetor da combinação linear na terceira coluna da matriz dos coeficientes. Isso aqui é regra, sempre vai aparecer. Então, só finalizando a aula, se temos 3 vetores, vou escrever aqui U1, U2, U3, V igual V1, V2, V3 e W igual W1, W2 e W3, então U, V e W são LI se determinante da matriz, onde as colunas dessa matriz são as componentes dos vetores. Então, primeiro o vetor U, depois o vetor V, depois o vetor V aqui,
se esse determinante aqui for diferente de zero. Então, basta eu pegar a matriz cujas colunas são os componentes dos vetores. Aqui eu escrevi na ordem que eu escrevi aqui os vetores, mas na verdade as colunas podem estar em qualquer ordem. Eu poderia, por exemplo, pegar em vez dessa matriz, poderia utilizar o determinante, pegar o determinante da matriz V1, V2, V3, W1, W2, W3, U1, U2, U3. Poderia analisar esse determinante, porque se esse for diferente de zero, esse aqui também vai ser. Então esse é um fato no estudo de matrizes, um estudo mais aprofundado, você vê isso, que se você trocar as colunas de uma matriz, ou trocar até as linhas de uma matriz, o determinante não se altera. O determinante, aliás, o sinal, não é que o determinante não se altera, na verdade, o que se altera no determinante é possivelmente o sinal. Mas se ele é diferente de zero, então esse determinante aqui onde você fez a permutação das linhas ou das colunas, ele também vai ser diferente de zero. É isso que eu quis dizer, que ele não se altera. Se o primeiro é diferente de zero, o outro vai ser diferente de zero e reciprocamente. Então aqui não importa a ordem que você escolhe as colunas. Aqui eu escolhi por convenção, como escrevi U, V e W, aqui está U, V e W. Escrevi eles nessa ordem. Mas poderia ser nessa ordem ou em qualquer outra ordem das colunas. Então isso aqui é uma regra. Isso aqui vai ser LI. Então deixa eu só apagar isso para continuar o que a gente estava escrevendo aqui. Agora, obviamente, se U, V, então U, V e W são LD, se esse determinante aqui é zero. Se esse determinante é zero. Então essa aqui é uma regra geral para você saber se três vetores no espaço são LI ou são LD. Só para finalizar a aula aqui, eu vou deixar também, como eu fiz no tópico anterior, vou deixar um exercício para que vocês possam treinar isso que a gente viu agora. Então, basicamente, para que vocês verifiquem se os vetores a seguir são LI ou LD. Então, para cada item aqui do exercício, eu quero que vocês verifiquem se os vetores de cada item aqui são LI ou LD. Então, revejam lá o que a gente fez até agora, na parte de dependência e independência linear, e tentem resolver seguindo aquele guia, seguindo a matéria de hoje como guia. Também vou frisando novamente que isso daqui não é para lista de exercícios valendo nota. Esse exercício valendo nota eu vou publicar no Classroom, como eu fiz com a primeira lista. Isso aqui é para que vocês treinem mesmo a matéria. Depois a lista vai ser relacionada com tudo isso que a gente viu. Eu ainda quero dar mais matérias antes de passar uma lista para vocês. Provavelmente até eu terminar o produto escalar na próxima semana.